Vamos lá, vamos continuar os nossos estudos aí sobre áreas. Nós trabalhamos a área do quadrado e do retângulo. Agora a gente vai estudar a área do paralelogramo, losango, trapézio e... só. Acho que só. Então tá bom. Então, ó, seguindo aí na ordem, a gente vai começar pelo paralelogramo. A gente vai pegar sempre como base, né, como ponto de start, as áreas do quadrado e do retângulo, principalmente do retângulo. Então segue aí no PowerPoint, tá, a área do paralelogramo. A gente sabe que a área é a medida da superfície. Como que é o paralelogramo? Tá vendo? É um quadrilátero que possui, né, esses lados paralelos. Nós chamamos de paralelogramos, tá vendo? Os dois pares lados paralelos. A gente vai desenhar aqui uma altura relativa desses dois lados paralelos aqui. Então, ó, a gente vai traçar uma altura aqui, sempre formando 90 graus com a base, né? Nós chamamos essa altura de H. E esses lados onde estão apoiada essa altura, nós chamamos de base, né? Então, qual é o critério aqui dizendo que a área é base vezes altura? Vou trocar aqui pela outra cena aqui, onde estava a minha animação. Aí a nossa tela com o GeoGebra. Aqui um paralelogramo, tá vendo? A base e a altura, não é isso? O que eu vou fazer? Vou recortar essa figura justamente nesse ponto aqui da altura. Olha o que ela acontece. Eu vou transladar lá para o outro lado, ó. O que ela formou? Formou um retângulo. Então a nossa área aqui vai ser também base vezes altura, igual ao nosso retângulo, tá vendo? Então o paralelogramo, na verdade, se a gente cortar aqui esse pedaço aqui onde nós traçamos a altura, né, e colocar lá do outro lado, né, como se fosse um quebra-cabeça, né, nós formamos um retângulo. E esse retângulo, qual é a área do retângulo? Base vezes altura. E a área do paralelogramo também vai ser base vezes altura. Então, no nosso PowerPoint lá, deixa eu trocar a tela aqui. Então a nossa área aqui vai ser base vezes altura, né? Justamente por causa que esse pedacinho recortado complementa esse pedacinho que está faltando aqui, formando, né, um retângulo. Então a gente pegou como base do retângulo, a área do retângulo, nós deduzimos a área do paralelogramo. Então, o exemplo. Qual é a área do paralelogramo abaixo? Então nós temos um paralelogramo, a altura aqui 3 metros e a medida da base 8 metros. Só multiplicar, normal. 3 vezes 8 vezes 3, 24 metros quadrados. Beleza? Então, também paralelogramo, base vezes altura. Agora a gente vai ver a área do losango. O que é o losango, né? O losango é como se fosse, né, um quadrado, só que os lados, né, são iguais, só que os ângulos internos não são iguais, não é isso? Então, o losango também é um quadrilátero. A característica dele é que os 4 lados aqui têm a mesma medida, igual ao do quadrado, só que os ângulos internos não são iguais. Beleza? E essas linhas aqui traçadas, né, são intencionalmente traçadas. Nós chamamos de diagonais. Então nós temos duas diagonais. Temos essa diagonal maior e essa diagonal menor. Então, ó, a gente vai utilizar essas diagonais para o cálculo da área. Então, ó, essa diagonal maior a gente vai chamar de D maiúsculo, né? E essa diagonal menor, em amarelo, D minúsculo. Agora, presta atenção. Vou traçar aqui um retângulo utilizando as extremidades desse losango. Imagina, ó, um retângulo utilizando as extremidades, certinho. E vou pegar esse pedacinho aqui do losango e vou encaixar aqui. Esse pedacinho
vou encaixar aqui. Então, a área do losango preenche pela metade, né, um retângulo que a contém. Então, qual que é a área do retângulo aqui? Né? Base vezes altura, eu posso multiplicar D vezes D, né? Só que o losango preenche a metade desse retângulo. Então eu vou dividir essa área por 2. Então sempre a medida da área do losango será dividida por 2, que é justamente o tamanho a metade do tamanho, né, da área do retângulo que a circunscreve. Então, ó, vou ver se eu consigo repetir aqui para vocês verem, ó. Vou repetir, ó, diagonal maior, diagonal menor. Vou traçar aqui um retângulo, né? E vou preencher esses espaços vazios aqui com esses pedacinhos, tá vendo? Então a área do losango é a metade da área do retângulo que a circunscreve. Então, qual que é a área aqui do losango? Vai ser sempre a base vezes a altura, que no caso aqui são as diagonais maior e menor, e vou dividir isso por 2, né? Porque as diagonais coincidem com o tamanho do lado do retângulo. Então, qual é a área do losango? O losango a gente não vai usar as medidas, né, do retângulo, nada a ver. A gente vai utilizar as medidas das diagonais. Então nós temos aqui a diagonal maior, que mede 20, e a diagonal menor, que mede 16, que é justamente o tamanho dessas larguras. Então como a gente calcula a área aqui nesse caso? Vai ser a diagonal maior, 20, vezes a diagonal menor, 16, e eu vou dividir por 2, né? Que é sempre dividido por 2. Então a área aqui, 20 vezes 16, 320, dividido por 2, vai dar 160 centímetros quadrados. Lembra a unidade aqui, não pode esquecer que é sempre centímetros ou metros quadrados, não importa aí a unidade. Beleza? Então essa é a área do losango. Agora a gente vai estudar a área do trapézio. Como é que é o trapézio, né? O trapézio ele tem dois lados paralelos, os outros dois lados não são paralelos. Então esse lado e esse lado são paralelos. Se você prolongar para o infinito aqui, ó, você vai perceber que eles nunca vão se cruzar, né? Então esses dois lados são paralelos. E esses dois lados paralelos, no caso do trapézio, nós chamamos de bases, né? Então nós temos aqui uma base maior, também que esse segmento é maior do que esse, e a base menor. Vou traçar também aqui uma altura relativa, né, entre essas duas bases. Então a distância entre essas duas bases, também formando um ângulo reto, nós chamamos de altura, né? Por que é importante a gente traçar a altura? Porque imagina aqui, se eu pegar esse trapézio aqui, duplicá-lo, né, e colocar aqui do lado, de mesmo tamanho, foi uma duplicação. Eu peguei essa mesma figura e dupliquei aqui, né, do lado. Que figura que nós formamos? Observe aqui, essa figura aqui. Que figura é essa aqui? Quem falou paralelogramo acertou, né? Então qual que é a área do paralelogramo? Não é base vezes altura? Não é isso? Nós vimos lá que a área do paralelogramo advém da área do retângulo. Só que qual é a medida da base aqui, ó? Aqui é a base maior. E se as figuras são iguais, esse pedacinho é igual a esse. Essa é a base menor. Então como que eu calculo a área dessa figura aqui? Vai ser a base vezes a altura, né? Então seria assim, ó. Qual que é a base? B maiúsculo mais o B minúsculo. Então a base maior mais a base menor, vezes a altura. Só que eu quero a área dessa figura aqui apenas. Essa aqui foi só uma duplicação que eu fiz. Uma duplicação, multipliquei por 2. Então eu vou dividir, né, essa figura por 2. Eu quero achar apenas a área dessa figura em destaque. Beleza? Então, sempre a fórmula da cálculo da área do trapézio vai ser sempre a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Então vamos para um exemplo numérico que fica mais prático. Então, ó,
Qual é a área do trapézio abaixo? Tá vendo o trapézio? Ó, a base maior, tá vendo? Os lados paralelos são as bases, né? Esse lado é paralelo a esse. E aqui é a altura, né? Que é a distância entre as duas bases. Então a base maior é 20, a base menor é 16 e a altura mede 12. Então vou substituir esses pontos na fórmula. Vou somar as duas bases, né? Base maior mais a base menor, vezes a altura, que é 12, dividido por 2, né? Então 20 mais 16 vai dar 36, vezes 12, dividido por 2. 36 vezes 12 é 432, dividido por 2 vai dar 216 metros quadrados. Então, aqui é a dedução, né, da fórmula, e essa é a aplicação direta, beleza? Então você pode escrever, anotar do lado aí do seu caderno, né, um formulário indicando todas as fórmulas, né? Vou colocar um formulário lá também, anexo ao exercício, para vocês terem como base. Não precisa decorar, né? Só entender que cada área dessa decorre das básicas, né? Que é do trapézio, do quadrado e do retângulo, assim por diante. Beleza? Daqui a pouco posto aí também as atividades em anexo para a gente treinar. Valeu!